E aí, pessoal? Beleza? Que bom ter vocês aqui com a gente de novo para mais um mergulho profundo no Fé em Letras. Opa, Hoje, vamos desvendar um mistério, hein? é isso aí. Um mistério que, aliás, muita gente tem perguntado pra gente. Por que será que tem tanta gente que se amarra em Jesus, mas foge da igreja como o diabo foge da cruz? Boa pergunta. Essa é a questão que a gente vai tentar responder hoje, e para isso a gente vai se basear no livro Eles Gostam de Jesus, mas Não da Igreja, do Dan Kimball. Legal. Já aviso logo de cara. Preparem-se para ouvir histórias de gente como a gente, experiências reais e, quem sabe, né, ter uns momentos eureka. É isso aí. Aí, claro, né, já sabe. Dá aquele like esperto, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nadinha Isso. e compartilha com a galera. Ajuda demais a espalhar a palavra e o canal crescer, né? Com certeza. E para começar essa conversa, preciso contar uma história curiosa para vocês, pessoal. O autor, o Dan Kimball, ele teve um encontro, digamos, inusitado com um grupo de pastores. Sabe o que rolou? Uhum. Ele acabou chamando os pastores de fracos. Caramba, que situação, hein? Pois é. Mas olha, essa história já mostra como a gente precisa se conectar com quem tá fora da igreja, né? Se até o pastor se sente desconfortável por falar disso, imagina o resto do povo. É verdade. E o legal do livro do Kimball é que ele vai fundo nos motivos, nas causas, tenta entender por que as pessoas têm essa admiração por Jesus, mas ao mesmo tempo essa resistência com a igreja. É isso aí. E essa resistência tem muito a ver com as mudanças que a gente está vendo na nossa cultura, né? Antigamente, os valores cristãos eram, tipo, a base de tudo. É, Mas, hoje em dia, a gente vive numa cultura pós-cristã, né? verdade. E o que isso significa? Significa que a molecada de hoje, as novas gerações, muitas vezes não tem aquela base bíblica, sabe? Aquele conhecimento básico. É. E aí, acabam tendo uma visão distorcida do cristianismo, influenciados principalmente pela mídia, que, né, adora expor figuras polêmicas. Totalmente. Hum. E essa mudança impacta diretamente a relação das pessoas com a fé e com a igreja em si. É, tipo, a bússola moral tá descalibrada. É isso aí. E o Kimball foca bastante na galera de 18 a 35 anos, que é justamente a faixa etária que tá mais sumida dos bancos da igreja. É verdade. E é um sinal de alerta, né? Total. Parece que tem um abismo enorme entre o que a gente prega e o que essa galera entende. Exatamente. E o Kimball identificou 6 percepções, digamos, negativas, que são comuns entre quem curte Jesus, mas não a igreja. É isso aí. E se prepare, porque algumas delas são bem polêmicas. E aí sim, hein? Quais são? Primeiro, a galera vê a igreja como uma religião organizada com uma agenda política. Entendi. Segunda crítica, Ah. a igreja é julgadora e negativa, só sabe apontar o dedo e condenar. Nossa, essas duas são pesadas, hein? É. Já ouvi muita gente falando disso. E quais são as outras? Terceiro ponto, muita gente critica a igreja por ser dominada por homens, sabe? É. Tipo, as mulheres ficam oprimidas. Sim. E a quarta crítica é a homofobia, né? Um problemão. É realmente triste ver como essas coisas afastam as pessoas da fé, né? E tem mais. Quinta crítica. A igreja se acha dona da verdade, sabe? Tipo, superior. Afirma que as outras religiões estão todas erradas. Uma arrogância. E que coisa. E pra finalizar, mas não menos importante, muita gente acha que a igreja é um antro de fundamentalistas, sabe? Que interpretou a Bíblia ao pé da letra, Sei. sem levar em conta o contexto histórico e cultural. É, bastante coisa pra gente digerir, né? É. Mas antes da gente se aprofundar nessas críticas, vamos dar uma pausa rápida pra você aí do outro lado respirar fundo. É isso aí. Se preparar pra próxima parte do nosso mergulho. Boa. E já que a gente tá falando em respirar fundo, aproveita esse tempinho pra dar aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Isso. e compartilha esse episódio com os amigos. A gente se vê já já. Valeu! Voltamos. Ah, Descansaram? Deu pra respirar. que bom ter vocês aqui de novo. Pois é. É bom dar uma refletida sobre essas críticas, né? Que a igreja enfrenta. Afinal, pra gente tentar construir pontes no muros, é importante a gente entender da onde essas críticas vêm, né? É, com certeza. E sabe o que é mais doido? Às vezes, quem tá dentro da igreja se identifica com algumas dessas críticas. É como se a gente também sentisse que tem alguma coisa errada, sabe? Sei. Mas calma, a ideia não é sair apontando o dedo, mas tentar entender a origem, a raiz desses pensamentos. Exato. E tem uma coisa que o Kimball fala no livro que eu achei muito interessante, essa ideia da bolha cristã, sabe? A bolha? E descreve como se alguns cristãos vivessem num mundo à parte, com suas próprias gírias, músicas Entendi. e até círculos sociais, como se fosse um clube exclusivo, sabe? Tipo, só ouvir música gospel, só andar com crente,
usar aquelas frases prontas que todo mundo já conhece. Sei lá, Sim. eu entendo a necessidade de ter um grupo com valores parecidos, né? Mas será que essa bolha não acaba isolando a gente do mundo real? É. Dificultando o diálogo com quem pensa diferente. É essa a questão. Imagina um missionário que vai para a China, mas só anda com outros missionários. Ele nunca vai conseguir se conectar com a cultura local, né? Muito menos compartilhar a mensagem do evangelho de forma eficaz. Verdade, é. Essa bolha acaba sendo um obstáculo para a missão da igreja. Faz sentido. E o Kimball não fica só na teoria, né? Ele dá vários exemplos de como essa bolha se manifesta na prática. É. Tem a questão dos clichês, né? O uso excessivo de clichês cristãos. A preocupação exagerada com a aparência, a falta de interesse pelo que acontece fora da igreja. É como se a gente tivesse focado tanto na forma que esqueceu do conteúdo, sabe? E essa preocupação excessiva com a forma acaba criando uma imagem artificial da igreja, né? Totalmente diferente da mensagem de amor e compaixão de Jesus. Sem falar que a gente acaba se fechando nos nossos próprios problemas dentro dessa bolha, né? E deixa de estender a mão para quem precisa de ajuda lá fora. Verdade. Perde-se a essência do evangelho, que é justamente servir ao próximo. Por isso que o Kimball, enfatiza a importância de romper com essa bolha, sabe? E se jogar no mundo como verdadeiros missionários. Afinal, o evangelho não é para ser confinado a um grupo seleto, mas compartilhado com todos. E para ilustrar esse ponto, o Kimball traz histórias incríveis de pessoas que se sentem atraídas por Jesus, mas rejeitam a igreja. Legal. Histórias que nos fazem repensar nossas atitudes e buscar uma forma mais autêntica de viver o evangelho. É a realidade crua de como essa bolha impacta as pessoas. Compartilhe algumas dessas histórias com a gente. Tenho certeza que nossos ouvintes vão se identificar. Tem a história da Alicia, uma bióloga molecular super inteligente, sabe? Engajada na ciência. E ela se sente sufocada pela religião organizada. Entendi. Sente que a igreja meio que engessa a fé, sabe? Transforma algo bonito e natural, como a fé em Deus, em uma estrutura complexa e cheia de regras. Parece que a fé genuína se perde em meio a tantos dogmas e rituais. Sei. Entendo, Alice, essa sensação de que a fé se perde em meio a tantas regras, né? Algo que a gente precisa estar atento. Tem o Gary, um baterista de rockabilly que curte Jesus, mas não quer fazer parte de nenhuma religião. Ele prefere ter uma relação individual com Deus, sem intermediários. Ele acha que a igreja transformou Jesus numa empresa, sabe? Essa busca por uma espiritualidade mais pessoal e menos institucionalizada é uma marca da nossa época, né? As pessoas querem vivenciar a fé de forma mais livre e autêntica. E a história da Penny é de partir o coração. Ela se identifica como gay e se sentiu profundamente magoada por cristãos que a julgaram e a condenaram por causa da sua orientação sexual. Nossa. Para ela, a igreja representa um ambiente hostil, excludente, totalmente oposto ao amor incondicional de Jesus. Realmente. É de partir o coração. A gente precisa se perguntar: como podemos esperar que as pessoas se sintam acolhidas pela igreja se as rejeitamos, né? Se as condenamos por serem quem são. E por último, mas não menos importante, tem o Dustin. Se afastou da igreja porque sentiu que os cristãos eram intelectualmente desonestos em relação à Bíblia. Sei. Ele não se conformava com aquela interpretação literal das escrituras, sabe? Ignora do contexto histórico e as diferentes camadas de interpretação. A falta de profundidade na leitura da Bíblia é um problema sério. Reduzir a mensagem do evangelho a um conjunto de regras e proibições é um desserviço à riqueza do texto sagrado. Para ele, a Bíblia precisa ser lida com inteligência e discernimento, e não como um manual de regras, né? Enfim. Essas são apenas algumas das muitas vozes que o Kimball traz à tona no livro. Histórias que nos desafiam a sair da nossa zona de conforto e a construir pontes em vez de muros. Verdade. A igreja precisa ouvir essas vozes, sabe? Com atenção e humildade. Reconhecendo seus erros e buscando uma forma mais autêntica de viver o evangelho. Afinal, a mensagem de Jesus é para todos. E como a gente pode fazer isso na prática? Kimball propõe repensar a forma como evangelizamos, né? E questiona aquela tradicional ilustração da ponte que separa a humanidade de Deus. Entendi. Em vez disso, ele sugere um evangelismo mais relacional, sabe? Baseado na escuta, no diálogo e no amor ao próximo. E além da simples transmissão de doutrinas e regras, né? O evangelho é sobre transformação de vidas, compaixão, justiça, amor incondicional, sobre construir um mundo melhor. Exato. E aí introduz esse conceito de cristianismo vintage, que seria como tirar o pó das escrituras e redescobrir a essência dos ensinamentos de Jesus, sabe? Legal. Voltar às raízes. A simplicidade do evangelho sem os excessos e as distorções que a cultura foi acumulando ao longo dos séculos.
É como restaurar uma obra de arte antiga, né? A gente remove as camadas de verniz e revela a beleza original da pintura. É redescobrir a força e a beleza do evangelho em sua forma mais pura e autêntica. E para a gente colocar tudo em prática, o Kimball dá algumas dicas valiosas. Aí sim, quais são? A primeira é sermos mais missionais, ou seja, nos enxergarmos como missionários enviados para o mundo, e não apenas como membros de uma igreja, sabe? Sim. É uma mudança de mentalidade. Concordo. Não podemos ficar esperando as pessoas virem até a igreja, né? Nós precisamos ir até elas, levando a mensagem do evangelho de forma relevante. É isso aí. Contextualizada. Outra dica importante é focar em construir relacionamentos autênticos, sabe? Ouvindo as pessoas com atenção, buscando entender suas dores, suas necessidades. E Mostrar amor genuíno, compaixão, sem julgamentos. o amor é a linguagem universal, né? A chave para abrir corações e derrubar barreiras. Verdade. É o que nos conecta uns aos outros e nos faz reconhecer a imagem de Deus em cada pessoa. E para dialogar com o mundo de forma inteligente, o Kimball nos incentiva a desenvolver uma compreensão mais profunda da Bíblia, né? Sim. Ser capazes de articular nossas crenças de forma clara e coerente. Não é só decorar versículos, mas entender o contexto histórico, as diferentes interpretações. Exatamente. É preciso estudar, refletir, questionar, buscar o significado por trás das palavras. É ser capaz de dialogar com a razão e com a emoção, sabe? Mostrando a relevância da mensagem do evangelho para o mundo de hoje. E o Kimball também nos desafia a sermos mais inclusivos, né? A abraçar a diversidade, dar voz às mulheres e às novas gerações na liderança da igreja. A igreja precisa refletir a diversidade do reino de Deus, né? Acolhendo a todos, sem distinção de gênero, raça, orientação sexual ou classe social. É preciso dar espaço para novas vozes, novas ideias, novas formas de expressar a fé. E para mostrar ao mundo que o evangelho é mais do que palavras, o Kimball nos convida a agir, né? A cuidar dos pobres, lutar por justiça social, proteger o meio ambiente. A fé sem obras é morta, né? A gente precisa ser as mãos e os pés de Jesus no mundo, traduzindo o amor de Deus em ações concretas. E para a gente fechar essa parte do nosso mergulho com chave de ouro, É isso aí. o Kimball nos deixa com um desafio poderoso. Não sejam fracos. Aqueles que gostam de Jesus precisam de você. É um chamado à ação, né? Um convite para a gente sair da zona de conforto e se engajar na missão de levar o evangelho para o mundo. A igreja não é um clube exclusivo para os perfeitos, mas um hospital para os doentes, um refúgio para os perdidos, uma família para os que se sentem sozinhos. Que essa mensagem nos inspire a sermos cristãos mais autênticos, mais engajados, mais relevantes para o mundo ao nosso redor. E que a gente possa ser um canal da graça e do amor de Deus para todos aqueles que buscam um sentido para suas vidas. E aí, preparados para a última parte do nosso mergulho. Quanta coisa a gente já falou hoje, hein? Mergulhamos de cabeça nas percepções de quem admira Jesus, mas mantém distância da igreja. É verdade. E o mais legal é que o Kimball, ele não nos deixa paralisados diante dessas críticas, né? Ele mostra um caminho para a gente seguir, sabe? Para arregaçar as mangas e construir uma igreja mais relevante, mais conectada com o mundo de hoje. Exatamente. E um ponto que me chamou a atenção foi a necessidade de a gente repensar a forma como a gente apresenta o evangelho, né? Sim. Aquela ilustração clássica da ponte que por tanto tempo a gente usou, talvez não seja mais a mais adequada para o contexto atual, né? É verdade. Aquela ponte, ela foca muito na separação entre a humanidade e Deus, né? Do pecado e na necessidade de salvação. Mas hoje em dia, como a gente viu, existe um outro abismo a ser transposto. O abismo criado pela bolha cristã. Bolha. Por causa daquelas percepções distorcidas da igreja, da falta de diálogo com o mundo lá fora. É como se a gente tivesse construído uma fortaleza em volta da igreja, né? E as pessoas, em vez de se sentirem convidadas a entrar, se deparam com muralhas e pontes levadiças. E enquanto isso, o mundo segue seu caminho, né? Buscando respostas para suas dúvidas, sentido para a vida. E muitas vezes essas respostas são encontradas em outros lugares, longe da igreja. E aí, como mudar essa realidade? Como construir pontes em vez de muros? Boa pergunta. Como alcançar essas pessoas que estão buscando, mas não encontram na igreja o que precisam? O Kimball, ele nos desafia, né, a sermos mais proativos. A sair da nossa zona de conforto e se aproximar daqueles que se sentem afastados da igreja. É preciso ouvir suas histórias, suas dúvidas, suas dores. Mostrar que a igreja não é um clube de perfeitos,
né? Yeah. Mas é uma comunidade de pecadores em busca de redenção. E mostrar também que a igreja é um lugar de acolhimento, de transformação. Um lugar onde as pessoas se sintam amadas e aceitas por quem elas são, né? Sem julgamentos. Sem condenação. Mostrar que a mensagem do evangelho é relevante para o mundo de hoje. Sim. Que ela tem o poder de transformar vidas e construir um mundo melhor. É isso aí. E que esse mundo melhor começa dentro da gente, né? Através das nossas atitudes, das nossas ações. Exatamente. Para isso a gente precisa ser autêntico, né? Genuíno. Viver o evangelho de forma prática no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Sim. No trabalho, na comunidade, ser rosa e luz, como Jesus ensinou. É. Mostrar para o mundo que a fé não é só um conjunto de crenças, né? Mas uma força transformadora que nos impulsiona a amar, servir, perdoar, lutar por justiça, construir um mundo mais humano, mais compassivo, um mundo onde o amor prevaleça. É isso aí. E pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, o Kimball deixa pra gente uma frase poderosa. Não seja um fraco. Aqueles que gostam de Jesus precisam de você. É um chamado à ação, né? Um convite pra gente se levantar e fazer a diferença no mundo. É isso aí. Ser a igreja que Jesus sonhou. Uma igreja relevante, acolhedora, compassiva, engajada na missão de levar o evangelho para todo mundo. Para todos os cantos da terra. Uma igreja que acolhe, que ama, que transforma. E você que está nos ouvindo, qual o papel que você quer ter nessa missão? Que tal começar hoje mesmo buscando um relacionamento mais profundo com Deus? Se conectando com uma comunidade de fé, se engajando em ações que transformam o mundo ao seu redor? Lembre-se, a igreja não é um prédio, mas um corpo formado por pessoas como você e eu. E cada um de nós tem um papel fundamental na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais próximo do reino de Deus. E se você curtiu o nosso mergulho de hoje, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, dar aquele like poderoso e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E conta pra gente nos comentários qual livro você gostaria que a gente explorasse no próximo episódio. A gente adora receber sugestões de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!